Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Como todos já sabem, esse Estudo Básico do Espiritismo, volume 2, é um dos cursos que está incluso, não é, no SCDE, que é o Estudo Completo da Doutrina Espírita. Eu sempre gosto de dar esse esclarecimento inicial para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, para que elas possam se situar, tá certo? Então, o Estudo Completo da Doutrina Espírita é um estudo, não é, nós gravamos as aulas no canal do YouTube, tá? No nosso canal. Então, se por acaso gostarem, tiverem interesse, dê um like lá, se inscrevam no canal. E é um curso voltado para aquelas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, né, de uma forma completa, porque nós vamos ver todos os princípios básicos, todos os assuntos que vão proporcionar o conhecimento do espiritismo, tá? Então, esse estudo completo, ele é dividido em vários cursos. Nós já tivemos o Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Então, todas as aulas desse curso estão gravadas aí no nosso canal, tá certo? Então, quem quiser realmente acompanhar, começar, o estudo deve começar lá do volume 1. São 69 aulas, tá certo? Então, são aulas em média, de 20 minutos, tá? Se a gente for, tem umas de 40, tem umas de 10, tem umas de 15, então vamos colocar aí uma média de 20 minutos cada aula. Dá para você assistir uma ou duas aulas por dia tranquilamente, até chegar aqui no volume 2, tá certo? O volume 2 nós estamos encerrando por esses dias. Nós estamos nas últimas aulas do volume 2, e quando terminarmos o volume 2 iniciaremos o EBE 3, que é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 3. Então, quando finalizarmos o volume 3, teremos terminado esse estudo básico. Depois do estudo básico do Espiritismo, nós entraremos no estudo do perispírito, certo? E assim a gente vai sucessivamente, são vários cursos. Então, repetindo, estamos no volume 2, módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro de número 28. Cada roteiro corresponde a um assunto, a um tema, tá? O roteiro 28 trata dos reinos da natureza, a primeira parte. Então, tem assuntos, por exemplo, como o reino da natureza, que não dá para fazer num vídeo só, né? Porque aí o vídeo ficaria com quase 2 horas de gravação. Então, fica muito grande. Então, a gente divide, quando o assunto, o roteiro é grande, o tema é grande, a gente divide em várias partes, tá? O reino da natureza vai ter 5 ou 6 partes, se não me falha a memória. Então, esse aqui é a parte um. Aqui é a sequência de publicações que nós já fizemos no canal, não é, de número 139, são 139. Aqui está incluso as aulas e alguns avisos, né, que nós colocamos vez por outra, tá? Mas na sequência de aulas, desde o volume 1, desde a primeira aula do volume 1 até essa agora, é de número 136, tá certo? Então vamos lá. Bom, para quem está acompanhando o nosso estudo, já observaram que nós começamos esse estudo, o volume 2, partindo lá de Deus, né? Começamos falando de Deus, que Deus é a origem de todas as coisas. Falamos, da criação divina, como é que Deus cria, do universo. Falamos do plano espiritual, né? Porque o universo é dividido no plano espiritual e no plano físico. Falamos das dimensões espirituais, falamos dos espíritos, né, como os espíritos são criados, falamos da classificação dos espíritos. Nós vimos que temos espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos superiores e espíritos puros, tá certo? E aí nós fomos descendo, não é, pelo plano espiritual, chegamos na transição aonde aonde o mundo espiritual começa a incidir para a criação do plano físico, tá? Falamos dos mundos, não é, dos mundos físicos e espirituais, logicamente. Falamos também da classificação dos mundos espirituais. Falamos dos mundos físicos, não é? A classificação desses mundos, mundos de provas e expiações, aliás, mundos inferiores, que são os primeiros, não é? A Terra já foi um mundo inferior, é um mundo primitivo. A Terra agora está na segunda escala evolutiva, que é mundo de provas e expiações, e em um determinado momento, que a gente não sabe quando isso vai acontecer ainda, ele vai se transformar na terceira escala, né, evolutiva, que vai ser um mundo de regeneração.
E esses mundos vão se tornando mundos superiores, mundos ditosos, divinos, etc. À medida em que as pessoas, os espíritos que habitam a Terra, eles mudarem, eles evoluírem, o planeta evoluirá também, tá certo? E, enfim, chegamos nos mundos físicos. E agora nós vamos falar dos reinos da natureza. Então a gente vê que é uma escala, tá? Descendente, né? Começamos de Deus, estamos descendo e entraremos agora nos reinos da natureza. Bom, os princípios espirituais criados no plano espiritual, nós já vimos isso, né? Como são os princípios espirituais são criados no plano espiritual, começam suas experiências como partículas espirituais. Nós usamos esse termo partículas espirituais para que eles coincidam com as partículas elementares, tá certo? Por quê? Quando os espíritos nos ensinam que nós fomos criados simples e ignorantes, é porque nós fomos criados como energias simples. Não somos nem princípio espiritual ainda, somos energias simples, né? Tem pessoas que acham que já são criados princípios espirituais, não são. São criadas energias simples que são, nós chamamos aqui de partículas espirituais, e essas partículas vão evoluindo, guiadas, né, pela lei divina, para se tornarem átomos espirituais. Aí alguém pode dizer assim, átomo espiritual? Sim, os átomos são formados de partículas espirituais. E esses átomos, que existem no plano espiritual, eles têm a representação deles aqui no plano físico. Então, veja, ó, começam suas experiências como partículas espirituais, que se tornarão no plano físico as partículas elementares. Então, hoje a nossa ciência, não é, ela identifica que existem partículas menores do que os átomos. Inclusive, o átomo é formado por partículas, né? Elétrons, prótons e nêutrons. Então, essas partículas elementares, elétrons, quarks, neutrinos, bósons, etc., todas elas têm a sua representação na partícula espiritual. Então, cada partículazinha espiritual vai se tornar um elétron, um quark. O quark, na verdade, é uma partícula que, se unindo com outras, vão formar os prótons e os nêutrons. Então, veja que os prótons e os nêutrons ainda se subdividem, tá? Eles são formados pelos quarks. Aí formam os neutrinos, formam os bósons, etc. Tá? Então, todas aquelas partículas, né, gluon, muon, né, aquelas partículas que são consideradas elementares, todas elas têm a sua representação numa partícula espiritual. Essas partículas espirituais, orientadas pela lei divina, formarão também no plano espiritual os chamados de átomos espirituais. Eu estou usando os mesmos termos da ciência, tá? Então, os átomos, antes de existirem aqui no plano físico, eles são formados no plano espiritual pela junção dessas partículas espirituais, que, por sua vez, se expressarão como os átomos da matéria física. A partir do átomo de hidrogênio, todos os outros elementos químicos se formarão até o urânio e que darão, eu vou diminuir aqui, tá? E que darão origem a toda a matéria que conhecemos. Então, a gente vê que o mundo físico, quando ele nasce através da formação do átomo de hidrogênio, né? Então, o átomo de hidrogênio é o primeiro elemento material que existe no universo físico, tá? É o átomo de hidrogênio, que esses átomos começam a se juntar, né, pela força da gravidade, começam a se aquecer e vão formar as estrelas, tá? E formando as estrelas se inicia o processo de fusão nuclear, né? Fusão atômica. Todos os átomos que existem, do hidrogênio até o urânio, né, como estão aqui, ó, do hidrogênio até o urânio, eles são criados nas estrelas, todos eles, sem exceção, tá? Existem existem outros átomos que são sintetizados pelo homem, mas os átomos primordiais, né, do hidrogênio até o urânio, eles são forjados nas estrelas, tá? Existem lá os métodos como as estrelas fazem isso, né? O principal deles é a fusão atômica, ou seja, quando a gravidade, quanto mais massa de gás se aglomera de hidrogênio, mais eles aquecem. A gente sabe que o gás comprimido ele aquece, tá? E com esse aquecimento que chega até 10 milhões de graus, né, no núcleo, faz com que os átomos se acelerem de hidrogênio, comecem a se chocar e formar o hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica dos elementos. E o hélio, por sua vez, se funde e forma o lítio, né, e assim sucessivamente. E vão formando os elementos químicos, tá certo? Que são os elementos que vão criar toda a matéria
bariônica, né, ou matéria física, como a gente conhece, que formam o reino físico, né, que formam a dimensão física, tá certo? Então, é assim que começa, esse processo. Observe que esses não são princípios espirituais, proto-princípios espirituais, eles começam quando a gente diz que começa no reino mineral, é, a gente não está se referindo à questão de ser uma pedra, um seixo, não é isso. A gente está se referindo aos átomos. Os átomos fazem parte do reino mineral. Então, esses proto-princípios espirituais, eles vão, não é, guiados pelo impulso criativo, não é, de Deus, divino, não é, e orientados pela lei. Deus escreveu a lei de Deus, é como se fosse uma planta, um projeto escrito para dizer como é que esses átomos espirituais vão se comportar dentro do processo evolutivo, tá certo? Então, eles vão se unindo, né, para formar outros elementos, outras substâncias, etc. Por exemplo, quando dois átomos de hidrogênio se juntam, a um átomo de oxigênio, forma uma molécula de água. Então, por que é que dois átomos de hidrogênio se juntaram com um átomo de oxigênio para formar a água? Porque existe uma orientação no plano espiritual. Essa orientação é feita por esses proto-princípios espirituais, tá? Que são o proto-princípio espiritual é um princípio espiritual em formação. Ele ainda não é um princípio espiritual, ele está se formando. Por isso que o nome proto-princípio espiritual. Então, eles é quem vão orientar para que esses dois átomos de hidrogênio se juntem a um átomo de oxigênio e formem uma molécula de água, tá certo? Nada acontece por acaso. Na Terra, do ponto de vista material, existem os seres orgânicos e inorgânicos, tá? Do ponto de vista, material. Do ponto de vista moral ou espiritual, existem quatro graus. O mineral, né, que a gente está falando dele aqui, ou seja, é o momento em que esses proto-princípios espirituais começam a aprender a lidar com os elementos do reino mineral. Temos o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, né, que é a raça humana, tá certo? Nesse reino hominal aqui é onde o princípio espiritual, né? Aqui ele está como proto-princípio espiritual. Aqui ele já começa a ser princípio espiritual. Aqui no reino vegetal. No reino animal, ele é princípio espiritual, mas também recebe o nome de, no reino animal, ele é princípio espiritual, mas também recebe o nome de princípio inteligente, que o princípio inteligente começa aqui no reino animal, tá? E até ele se transformar em espírito, quando ele passa a fazer parte do reino hominal, que é o reino dos homens, dos seres humanos, tá? A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, a vida já começa aqui, não é propriamente no reino vegetal, tá certo? A planta tem vida. Os animais, também compostos de matéria inerte, né? Tudo é composto. Veja, falando fisicamente, o reino inorgânico e o reino orgânico. Quando os elementos químicos do reino inorgânico se juntam para formar a primeira célula, o primeiro ser vivo, não é? Os seres são chamados unicelulares, logicamente guiados pelos proto-princípios espirituais, não é? Cada célulazinha daquela tem um proto-princípio espiritual guiando ela. É como se fosse um processo de encarnação já, só que acontece com os proto-princípios espirituais, tá certo? Então, todos eles são a matéria orgânica, ela é formada da matéria inorgânica. A diferença é que o proto-princípio espiritual, ele vai unir seis elementos, não é? Mas basicamente ele vai unir o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e o oxigênio para formar o DNA, as primeiras células, não é isso? São formadas basicamente por esses quatro elementos. Isso tudo orientado pelo proto-princípio espiritual. E a partir da primeira célula viva, né, dos primeiros seres unicelulares, a vida começa a desembocar no oceano. Né? A gente vê que a partir daí aparecem os seres multicelulares, depois surgem os peixes, depois surgem os anfíbios, e assim sucessivamente. Tá? Então, os animais também compostos de matéria inerte,
igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada. Não possui conhecimento de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, aqui já agora já não é mais princípio espiritual nem princípio inteligente, agora aqui já é espírito, tá? Como ocorre esse processo de mudança de princípio espiritual para espírito, a gente desconhece ainda. A gente não tem, nós, pela nossa inferioridade, nós não temos como compreender ainda como é transformado um princípio espiritual em espírito, mas um dia a gente saberá. No reino mineral, existe o princípio espiritual que exerce sua influência, aqui é o protoprincípio, né? E determina todo o processo das leis da matéria. No reino vegetal, aí o princípio espiritual agora é princípio espiritual, começa a sua transição para adquirir a inteligência instintiva. Então, no reino vegetal, ele deixa de ser proto-princípio espiritual e começa a ser um princípio espiritual. Tá? No reino animal, em determinadas classes de animais, ocorre a mudança da terminologia de princípio espiritual para princípio inteligente. Então, por exemplo, quando as pessoas usam princípio espiritual ou princípio inteligente, elas não estão erradas, não, tá certo? Mas, didaticamente, em determinados reinos animais, é que o princípio espiritual ele passa a ser chamado de princípio inteligente, tá certo? Em determinados reinos animais, não são todos, tá? E me parece que eles começam a se tornar princípio inteligente a partir dos répteis, em determinados répteis, não são todos não, tá? São os répteis mais evoluídos. E depois vão entrar aí na classe dos mamíferos, né? E aí já, eles são já definitivamente princípios inteligentes, tá? Os dois termos se referem à mesma coisa, só que com um novo atributo, ok? Há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Então, veja, quando a matéria inorgânica ela se torna matéria orgânica, é porque ela está sendo guiada pelos proto-princípios espirituais, como eu já falei, e esses proto-princípios espirituais, essas energias simples, elas vão precisar de um outro elemento para poder dar vida à matéria inorgânica. Esse elemento é chamado de fluido vital ou princípio vital. Então, o princípio vital ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Então, o que diferencia, né, em termos de vida biológica, da matéria inorgânica da matéria orgânica, é que a matéria orgânica ela é animada pelo princípio vital, ou fluido vital, enquanto que na matéria inorgânica, esse princípio se acha extinto, ele não existe na matéria inorgânica, tá? Mas nem por isso deixa de dar às substâncias, à substância, propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas, tá certo? O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, tudo vem do fluido cósmico universal, não é? Então, esse fluido cósmico, ele sofre uma pequena modificação e forma o chamado fluido vital, cuja função é dar vida, vitalidade à matéria inorgânica, tá certo? Em determinado momento da evolução, o princípio espiritual assimila o fluido vital e transforma o inorgânico em orgânico. Então, é mais ou menos assim que inicia o processo da vida, né? Então, recapitulando, os proto-princípios espirituais, depois de transitarem e aprenderem a lidar com o reino mineral, né, quando eles se especializarem em lidar com o reino mineral, com a formação dos átomos, não é? A união para a formação de moléculas, de substâncias, etc., quando eles aprenderem a formar o reino inorgânico, eles aí estão amadurecidos. Então, eles agora vão assimilar uma parte do fluido vital e, junto com esse fluido vital, eles vão reunir os átomos de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, principalmente carbono, né? E vão formar a vida. A vida começa basicamente com esses quatro elementos nas águas dos oceanos, né? Onde surgiram as primeiras células. Então, das primeiras células foram se formando todos os outros seres, né? Passando pelos peixes, pelos anfíbios, até chegar no homem, tá certo? E é assim que a vida se inicia, né, no dos reinos da natureza, tá? Então, nós vamos, essa é a primeira parte dessa aula, para o vídeo não ficar muito grande, eu já está com 20 e poucos minutos,
Né? Vamos encerrar aqui. Na próxima semana, nós estaremos publicando a segunda parte desse mesmo assunto, tá certo? Então, se vocês gostaram, não percam. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou informação, qualquer coisa que vocês precisarem, é só escrever para esse e-mail aqui que nós estaremos à disposição, tá certo? Temos também aqui um blog, está aqui o endereço do blog, tá certo? Se vocês quiserem ver lá matérias, assuntos, tanto de cunho científico como também de cunhos espíritas, né, principalmente de cunhos espíritas, que nós frequentemente estamos publicando lá, tá certo? Então, desejamos a todos um dia de muita paz, de muita luz, que os bons espíritos nos guiem, nos iluminem e nos envolvam hoje e sempre.